Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do escritório. Hoje eu vou tratar sobre o tema a validade das assinaturas digitais nos contratos empresariais e que é um tema, que tem sido muito discutido, tem gerado muita dúvida aí entre os empresários. Então, antes de entrar mesmo a fundo na questão jurídica, eu queria primeiro tratar com vocês sobre a questão conceitual da assinatura digital e também fazer um panorama geral para mostrar um pouco do que tem por trás dessas assinaturas e por que elas são de fato confiáveis, o que faz com que elas sejam juridicamente aceitas. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que visualizar que as assinaturas digitais, elas foram desenvolvidas em um contexto em que as pessoas começaram a fazer negociações à distância. Então, se perdeu o contato pessoal, o que, consequentemente, se perdeu também aquela questão de assinar pessoalmente contratos. Por mais que isso seja uma facilidade, agora a gente consegue escalar, consegue ter contato com pessoas de várias partes do país ou do mundo, ainda assim a gente tem aquela dúvida com relação à pessoa que está lá na outra ponta. Como que eu vou identificar que aquela pessoa é quem ela alega ser? E aí então entra a questão da assinatura digital para poder suprir mesmo essa falha que a tecnologia acaba propiciando, para fazer com que a gente consiga ter a identidade de quem está lá na outra ponta e que essa identidade seja idônea, que a gente não tenha dúvidas, que ela seja garantida. Com base nisso, com esses avanços tecnológicos e essas novas necessidades, surgiu, a necessidade que o Estado promovesse uma estrutura que conseguisse gerir mesmo essas assinaturas digitais e fizessem com que elas sejam de fato juridicamente aceitas, que elas estejam dentro das normas, que elas respeitem padrões internacionais de segurança, entre outros procedimentos como criptografia e questões técnicas que a gente não vai abordar aqui. Então, pensando nisso, nessa necessidade de atender as pessoas, o governo, o Estado, ele criou o ICP Brasil, que é uma infraestrutura de chaves públicas brasileira, que também, resumindo, nada mais é do que um conjunto de pessoas jurídicas que juntas, então, trabalham para que as assinaturas digitais funcionem bem aqui no país, funcionem de forma segura e de forma autêntica. Esse ICP Brasil, ele de uma forma bem geral é composto lá no topo pelo ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e abaixo dele nós temos as autoridades certificadoras. O ITI lá em cima verifica, fiscaliza se está tudo dentro da lei, como deve ser feito. E as autoridades certificadoras são pessoas jurídicas que, tendo a vontade do usuário, vão pegar a documentação desse usuário, vão pegar os dados, vão confirmar essas informações, verificar se está tudo bem e aí emitir, então, os chamados certificados digitais. Esses certificados, eles funcionam como identidades virtuais e por meio deles, então, as pessoas conseguem assinar documentos digitais e ficam ali identificadas, Em qualquer pessoa que recebeu um documento assinado, ela vai saber que ele foi assinado por mim, naquela data, naquele horário e que ele está de acordo com os padrões. Bom, com isso, a gente já consegue perceber que a assinatura digital ela tem um respaldo muito grande, ela já tem ali uma estrutura tecnológica e governamental por trás dela, o que já traz uma segurança para os empresários que utilizam esse instrumento no dia a dia. Além desses pontos, a assinatura digital ela também traz 3 características muito interessantes que são bem relevantes para quem trabalha com negócios. A primeira delas é que, depois que você assina um documento digitalmente, esse documento não pode ser modificado. Então, esse risco, esse perigo de que você vai mandar um documento e ele vai ser alterado, ele não existe se o certificado estiver vinculado ao ICP Brasil. O documento, ele é imutável e se ele for alterado, a gente consegue identificar. Levando, para o segundo ponto, que é a questão da autenticidade dos documentos.
Os documentos assinados digitalmente, eles têm como, a gente tem como visualizar a originalidade deles, eles têm códigos especiais, criptografados, e eles conseguem então comprovar aí essa autenticidade. Além disso, tem uma outra característica muito interessante, que é a questão do não repúdio aos documentos assinados digitalmente. Então, depois que você assina um documento, você não pode, em hipótese alguma, repudiar, negar aquele documento. Não é possível que você alegue que o documento não foi assinado por você, que você não assumiu aquelas obrigações, porque está, então, inerente à sua assinatura. Você tem a obrigação de cuidar do seu certificado digital, então, por isso, as obrigações elas devem ser cumpridas de qualquer forma. Então, pensando nisso, tanto nesses 3 pontos, de imutabilidade, autenticidade e não repúdio, assim como toda a estrutura que tem por trás dos certificados digitais, fica mais simples entender por que eles são seguros e por que o direito tem aceitado eles. E aí, a gente consegue passar, então, para 2 respostas a 2 perguntas muito frequentes dos empresários, que são, a primeira delas, se a assinatura digital ela tem a mesma força de uma assinatura escrita, pessoal. E a resposta, para quem tem certificado vinculado ao ICP Brasil, é que sim. Isso é reconhecido por lei. Se você atende a todos os protocolos de segurança, se você está usando um certificado legal, aceito legalmente, a sua assinatura também tem a mesma força de uma assinatura que você faz de próprio punho. Então, essa questão ela já é pacífica. Segunda pergunta. Tudo bem, a assinatura está ok, a gente sabe que ela é válida, mas eu consigo executar um contrato digital da mesma forma que eu consigo executar um contrato físico com 2 testemunhas? E bom, essa resposta a gente não tem norma jurídica pronta ainda, mas a gente tem entendimentos da justiça que atualmente tem sido no sentido de sim, a gente pode executar contratos assinados digitalmente. Bom, um ponto interessante aí desses novos julgados é uma decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que além de dar o ok para um contrato digital ser título executivo, né, abrindo exceção ao que a lei fala, o CPC, porque o CPC ele tem um rol taxativo, e aí o STJ entende, assim, né, como deve ser de fato aplicado, que o direito ele tem que alcançar a necessidade da sociedade. Então, isso vai ter que ser modificado em algum momento e a justiça já tem que começar a fazer esse processo. Então, tudo bem, o contrato ele pode ser executado. Além disso, o STJ ele trouxe uma inovação para um caso específico, dizendo que o contrato pode ser executado, inclusive, sem a presença das 2 testemunhas que são exigidas lá nos contratos físicos. Então, aqui a gente tem uma vantagem, porque o STJ entendeu que como tem toda aquela estrutura por causa do certificado digital, tem, né, as autoridades certificadoras, temos o ITI, então já é presumido que terceiros alheios ao contrato estão endossando eles, já estão verificando a sua autenticidade, não sendo necessário então que terceiros participem desse procedimento. Bom, o assunto ele acaba sendo um pouco complexo, porque ele mistura, né, um pouco de tecnologia da informação, ele tem vários assuntos envolvidos, mas eu espero que pelo menos essa parte do direito aí, essa parte jurídica, vocês tenham compreendido. As assinaturas digitais são sim seguras, vocês podem usar nos seus negócios, desde que elas estejam aí certificadas pelo ICP. E bom, eu espero que a gente vá, né, sempre ajudando vocês nesse sentido. Tudo de atualização que a gente tiver também sobre o assunto, a gente vai postando. E também sugiro que vocês procurem outros vídeos aqui da nossa página para se manterem atualizados de assuntos relacionados a negócios e direito. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê numa próxima.